No menu integrado é possível trabalhar com franquias, tá? Então, como funciona? Para quem, por exemplo, trabalha com dark kitchens, né? Tem uma cozinha só e tem aí 10 estabelecimentos no mesmo local, né? Utiliza só uma cozinha, por exemplo. Ele consegue trabalhar dessa forma, ele consegue criar vários estabelecimentos e ter o controle disso, tá? De entregas ali para facilitar. Tem também outros casos, por exemplo, de pessoas que têm aí diversas franquias em diversos locais diferentes. E aí essa pessoa consegue ter o controle total de todas as unidades, né? E cada unidade tem apenas o acesso da sua, né? Tem um acesso ali do seu painel, então ele consegue utilizar ali o menu integrado e visualizar só os resultados, o faturamento, os produtos da sua unidade, tá? Então fica bem fácil para trabalhar e para ter um controle melhor de toda a operação e de todas as franquias que você quiser, tá? Então, como é feito isso? A gente tem aqui o menu, né? Quem tem mais de uma loja, por exemplo, pode clicar aqui em menu integrado e aqui você pode criar quantos estabelecimentos você quiser, tá? No meu caso aqui eu já tenho alguns criados, né? Então, eu vou clicar aqui no meio em franquias, né? E eu vou criar uma nova franquia, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, lojas de São Paulo. E eu vou escolher quais são as lojas que eu quero que eu quero colocar dentro dessa franquia, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Bar do Zé e vou colocar aqui Hamburgueria Mr. Bacon. É só segurar o Ctrl do teclado e selecionar aqui os estabelecimentos. Nesse caso, você pode também customizar aqui a página, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, um endereço, por exemplo, loja de São Paulo, né? Então ele vai aparecer para vocês. Quando o cliente clicar nesse link, ele vai conseguir ver as unidades que você colocou na franquia, né? Então, por exemplo, eu posso personalizar, por exemplo, aqui uma frase, né? Escolha a unidade mais próxima. Então, quando ele clicar no link aqui das lojas de São Paulo, ele vai ver a mensagem, escolha a unidade mais próxima, né? E aí eu posso deixar esse endereço à mostra ou não, posso mostrar o endereço ou não. E aí ele pode escolher a unidade mais próxima, por exemplo. Posso criar assim, tá? Eu posso criar a franquia aqui. Já criei a franquia. A primeira página que vai aparecer é dos relatórios. Nesse relatório aqui ele é diferente, tá? É um relatório que eu consigo puxar aqui todos os relatórios, porém ele vai puxar os relatórios de todas as lojas que estiverem na minha franquia, tá? Então, por exemplo, como eu faço para ver esses pedidos em um único painel? Eu vou clicar aqui no menu e aí eu tenho pedidos, tá? Como funciona essa tela de pedidos? É diferente, tá? Então aqui se eu tenho, por exemplo, 10 unidades aí em São Paulo, no Brasil, enfim, aqui no caso eu coloquei lojas de São Paulo, né? E eu coloquei 2 unidades. Então, por exemplo, os pedidos que forem chegando aqui, tá? Eu vou conseguir visualizar por aqui. Por exemplo, aqui, Carlos Henrique, né? E aqui tem o local de qual restaurante que ele pediu. Ele pediu no Bar do Zé 2, entendeu? Então aqui, por exemplo, eu tenho Hamburgueria Mr. Bacon. Então ele vai aparecer todos os pedidos, né? E de vários estabelecimentos que eu tenho por aí, né? Então, por exemplo, se eu trabalho em um único local, por exemplo, e eu tenho mais de 5, 3, 2, não sei, a quantidade X de estabelecimentos, eu consigo visualizar todos os pedidos que eu receber em um único painel. Entendeu? Então fica muito mais fácil de organizar minha operação, de despachar esses pedidos, enfim. Se eu quiser lançar os pedidos aqui, por exemplo, no Bar do Zé ou no Mesa 10, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no menu, eu volto lá para o menu integrado, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no Bar do Zé 2, eu clico em pedidos, tá? E eu vou clicar em novo. Ele vai abrir uma aba para lançar pedidos no Bar do Zé. Tá? E aí eu vou voltar lá no menu e vou clicar aqui na hamburgueria, por exemplo, em pedidos, né? E eu vou adicionar um novo também. Então aí eu vou ter uma aba para lançar os pedidos no Bar do Zé, uma aba para lançar os pedidos no Mr. Bacon, né? E aí eu quero uma aba, né, só para receber. Eu vou clicar aqui em franquias e eu vou clicar em loja de São Paulo de novo, menu pedidos. Então aqui nessa aba, nesse painel, por exemplo, eu vou receber os pedidos das 2 unidades, né? Do Bar do Zé 2 e da hamburgueria Mr. Bacon, por exemplo. Pedido do iFood, o iRango, o Rappi, enfim.
E aqui eu consigo lançar, por exemplo, a pessoa me ligou, ela quer um produto do Mr. Bacon, né? Então eu venho aqui e eu lanço, né, um produto do Mr. Bacon, né, que são diferentes. E aqui no Bar do Zé eu lanço os produtos que eu tenho no Bar do Zé. Tá? E aí eu posso fazer isso com diversos restaurantes também, dá para trabalhar em aba, então fica muito mais fácil de ter organização. Lembrando que cada estabelecimento tem as suas configurações, tá? Então, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, uma configuração de frete no Mr. Bacon totalmente diferente do Bar do Zé. Aqui eu posso ter uma forma de pagamento para receber, aqui eu posso ter outra. Então, sempre configurar um de cada vez. Então, eu vou no menu integrado, clico aqui, por exemplo, no Bar do Zé, e aqui eu tenho a configuração do painel apenas do Bar do Zé. Então eu posso colocar o endereço, o horário diferente, enfim. Posso configurar de diversas formas e quantos estabelecimentos eu quiser.